Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nádia, da Rede de Ensino de Brotas. Estou aqui para a última aula dessa semana de matemática. O nosso conteúdo hoje vai mudar, tá? Nós vamos agora começar na página 169. É quantas unidades, dezenas, centenas e milhares. Nós vamos ter nessa página 3 imagens. E não dá, a gente consegue ver que tem muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Essas pessoas frequentam esses lugares, obviamente, e não dá para a gente ter assim uma noção exata numa praia de quantas pessoas tem. A gente só consegue observar a imagem e ver que são centenas ou até mesmo milhares, tá bom? Com certeza, nesses locais, há centenas ou milhares de pessoas, não é mesmo? Para representar essa quantidade, usamos os números do sistema de numeração decimal. Vamos agora relembrar algumas características desse sistema e ampliar o nosso conhecimento. Vamos para a página 170. O sistema de numeração decimal diz respeito ao modo como representamos numericamente o resultado de uma contagem ou medida. Então, nós temos 10 símbolos, que são os algarismos indo-árabicos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Eles foram criados pelos povos hindus e divulgados na Europa pelos árabes. Ok? Essa é a nossa base. A base desse sistema é 10, por isso dizemos que ele é decimal. 10 unidades são agrupadas e formam uma dezena. 10 dezenas agrupadas formam uma centena, e assim por diante. E nós temos o valor posicional de cada algarismo. Por exemplo, no número 132, quanto que vale o número 1? Ele vale 100 pela posição que ele ocupa. Nós temos a unidade, a dezena e a centena. Já no outro número, 321, o 1 vale apenas uma unidade, pela posição da onde ele está. Ok? Nesse quarto exemplo, ele é multiplicativo e aditivo. Cada posição do algarismo no número é determinada por sua multiplicação, por 1, por 10, por 100 e por 1000. E assim por diante. E os valores são somados. Por exemplo, 324, eu vou ter 3 vezes o 100, mais 2 vezes o 10, mais 4 vezes o 1. Primeiramente, eu vou resolver as multiplicações. 3 vezes 100, 300, mais 2 vezes 10, que são 20, mais 4 vezes 1, que é 4. E vou somar e vou chegar ao meu resultado 324. Ele é organizado entre classes e ordens. Até agora, já trabalhamos com 2 classes. A classe das unidades simples e as classes dos milhares. Cada uma delas é constituída de 3 ordens: unidades, dezenas e centenas. Veja no quadro abaixo a representação dos números. 235.148 e 48.126, com 2 classes e suas respectivas ordens. Então, eu tenho a classe das unidades simples, compostas por unidades, dezenas e centenas. E classe dos milhares, composta por unidades, dezenas e centenas. Então, eu tenho as classes, 2 classes, e ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e assim por diante. A organização em classes e ordens é uma forma de facilitar principalmente a leitura dos números, pois a cada 3 ordens forma-se uma nova classe. Exemplo, 235.148. Esse número tem 2 classes,
a classe das unidades simples e a classe dos milhares. E 6 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. E a sua representação na escrita multiplicativa e aditiva é... Eu acho mais fácil vir de lá para cá, porque nós vamos começar com as unidades, dezenas, centenas e assim por diante. E depois nós vamos multiplicar. 2 vezes 100 mil, 200 mil, 3 vezes 10 mil, 30 mil, e assim por diante. Feito essas multiplicações, eu faço as adições e chego no meu resultado. No segundo exemplo, nós temos o número 48.126. Esse número tem 2 classes, só que ela está incompleta, porque as ordens eu vou ter só nessa parte 2 aqui, ó, só da dezena, da unidade e da dezena, não tenho da centena de milhar, tá bom? E ela tem 5 ordens, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A mesma coisa na escrita multiplicativa aditiva, depois que eu fiz as multiplicações, eu só somo. Professor, na escrita multiplicativa e aditiva, podemos usar o que aprendemos sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1000? Correto. Nos módulos anteriores, aprendemos as regularidades da multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Agora, esses números são os grupos da base 10. Portanto, eles serão o segundo fator da multiplicação. Entendi. Aprendemos a multiplicar 1000 vezes 8 e agora vamos calcular 8 vezes 1000. E o produto será o mesmo. Nós vamos começar agora com a atividade 1. Agora você vai aplicar o que estudou sobre o sistema de numeração decimal e a multiplicação e a divisão por 10, por 100 e por 1000. No exercício 1, nós vamos escrever quanto vale o valor do algarismo que está em vermelho. Nesse caso, do número 32.127, o que está assinalado é o valor 2. E quanto que ele vale? 2.000, ok? Nós vamos fazer com o B, que vai ser o 4, com o C, com o D, o E e o F, ok? No exercício 2, qual dos seguintes cálculos é igual a 25.030? Eu vou fazer os cálculos para ver qual que vai dar 25.030. Se eu não conseguir fazer de cabeça, eu posso armar as continhas para achar o resultado. E apenas uma resposta estará certa. No exercício 3, é a mesma coisa. Eu vou fazer primeiro as multiplicações. 15 vezes 10, vou achar o resultado, vezes 10, mais 45. Uma dessas alternativas estará correta, só assinalar com um X também. E o algarismo 5 em 2.450 é igual a quanto? Esse número 5 aqui. Ele vale 5 vezes 1, 5 vezes 10, 5 vezes 100 ou 5 vezes 1000. É só também assinalar uma questão, uma alternativa, ok? Agora nós vamos para a atividade 2. Para realizar essa atividade, utilize a tabela de ordens do anexo 2, se for necessário, ok? 1. Observe o número 547 e complete. Eu vou fazer esse para vocês poderem estar entendendo e fazer o 2 depois, tá? O número 547, ele tem quantos grupos de 100? Ele tem 5 grupos de 100, ok? Ou seja, 5 centenas ao todo. Quantos grupos de 10? Eu não tenho apenas 4 grupos de 10, porque a centena também vai se juntar às dezenas, ok? Eu vou ter, então, 54 grupos de 10, porque 54 vezes 10 já são os 540, tá? E 54 dezenas ao todo.
E quantas unidades eu tenho? Unidade eu tenho todas, o grupo todo, 547 unidades, tá bom? O número 2, vocês vão fazer o mesmo esquema, pessoal, tá? Só que é com outro número, 1.234. Vai colocar quantos grupos, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades ao todo vocês vão ter. No exercício 3, observe o número 8.236 e responda. Quantas centenas há ao todo nesse número? Ou seja, quantos grupos de 10 cabem nele? É o mesmo sistema que vocês fizeram, tipo, nesse exercício, ok? B. Represente esse número na escrita multiplicativa e aditiva. Então, eu vou lá, 8 vezes 1.000, mais 2, e assim por diante, tá bom? Só colocar a explicação da multiplicativa aditiva. C. Qual é o valor posicional do algarismo 2? Quanto que vale esse algarismo aqui? Só colocar isso, bom? 4. Considerando o número 40.132, responda. Quantas unidades de milhar ao todo há nesse número? Ou seja, quantos de grupos de 1.000 cabem nele? Então, nós vamos observar o número para poder responder. Quantas unidades ao todo há nesse número? Ou seja, quantos grupos de 1 cabem nele? Muito simples também, né? 6. Escreva como se lê o número 40.132. Só escrever como se lê. 5. Leia as informações sobre o número 58.160. Eu tenho 3 alternativas. Eu preciso ver se todas estão corretas, se apenas uma está correta, se 2 está correta. Então, eu vou ler. A leitura desse número é 58.160? Tá certo ou tá errado? Esse número tem 5 classes e 2 ordens. Vamos lembrar que as ordens são a quantidade de numerais. 3. O algarismo 5 vale 50.000? Então, eu vou ver qual está certa e vou assinalar uma das questões a seguir. 6. Complete os esquemas a seguir. Essa atividade também está bem simples. Eu só vou fazer 25 vezes 10. Se eu não conseguir fazer de cabeça, eu posso armar minha continha do lado. Esse valor que tem aqui, vezes 10. Só colocar no quadrinho. A e a B são de multiplicação. A C e a D são de divisão. Essa está bem simples, porque eu já tenho o primeiro número para dividir por 10. Porém, essa eu tenho que descobrir o primeiro número aqui. Se eu fizer o sistema inverso da divisão, que é a multiplicação, eu já vou ter esse resultado. E de 1.700 eu vou dividir por 100. Se eu não conseguir de cabeça, eu posso estar fazendo uma continha, ok? No exercício em casa, nós vamos ter 3 exercícios. Componha os números abaixo em seu caderno. Então, eu vou ter 35 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 4. Nossa, Pro, quanto número? Eu não vou conseguir fazer tudo isso. Vai, você pode armar a sua continha. Por exemplo, 35 vezes o 100. Vou ter um resultado. Posso fazer o 8 vezes o 10, que não precisa estar montando, que vocês já sabem quanto que dá, mais 4. Então, eu junto esse resultado, mais esse resultado, mais 4. Só colocar o resultado na frente. Está bem simples também. Se vocês conseguirem fazer com cálculo mental, pode estar fazendo também. No exercício 2, represente no seu caderno os números na escrita multiplicativa
e a aditiva. E depois escreva como se lê. Então, nós também vou fazer um exemplo bem simples, ó. Uma vez o 100, vou pôr aqui embaixo, tá, pessoal? Mas é desse mesmo exercício. Mais 0 vezes 10, mais 4 vezes 1. Ó, eu uso o 1, o 10, o 100 e o 1000. Já fiz a escrita multiplicativa, tentem fazer na mesma linha, e vou escrever o meu resultado. 3.104. Pronto, feito. No exercício 3, para o número 4.327, pode-se afirmar que nós vamos fazer igual ao exercício que nós fizemos anteriormente. Ele possui quantas unidades de milhar, quantas centenas, o algarismo 3 vale quanto, o algarismo 4 vale quanto. Está bem simples, porque nós já fizemos um exercício desse, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo a todos. Essa é a última aula de matemática dessa semana. E até a próxima. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number.